Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigas, bom dia, amigos. Estamos entrando no ar através da nossa querida Rádio Chapecó com mais um programa Hora Espírita. Programa Hora Espírita que vai ao ar todos os sábados através da Rádio Chapecó das 8 horas às 8 horas e 30 minutos. Conosco aqui no estúdio, Marcelo Detoni, também Sandra Cúcera e Fabiane Rosa Marcon. Todos os sábados, o programa Hora Espírita aborda um assunto de interesse de todos nós. Assuntos estes que são abordados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o seguinte tema: felicidade. A maioria das pessoas busca a felicidade. Esse desejo vem desde a antiguidade. Muitos filósofos e pensadores ocuparam muitos anos para entender e estabelecer um caminho para se chegar até ela. Várias teorias foram criadas, diversos livros foram escritos e até hoje os livros de autoajuda costumam ocupar os primeiros lugares nas listas dos livros mais vendidos. E há ainda quem defenda que a felicidade é um sentimento diferente para cada pessoa. Por isso, é muito importante entendermos qual é a contribuição do Espiritismo para o esclarecimento desse tema. Felicidade, o tema de hoje. Eu quero cumprimentar com um bom dia a Sandra, o Marcelo Detoni e também a Fabiane. Bom dia, Fabiane. Bom dia, Moisés. É uma alegria participar desse programa tão especial. Bom dia, Sandra. Muito bom dia, Moisés. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Marcelo Detoni. Bom dia a todos. Os nossos ouvintes podem participar enviando suas perguntas através dos mais diversos canais de comunicação e interatividade da Rádio Chapecó. Pelo WhatsApp 998 40 56 20. 998 40 56 20. Pode enviar também, nós estamos já ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó, no Face Live da Rádio Chapecó. Pode acessar, pode ouvir e assistir o programa e também enviar a sua pergunta. Todas as perguntas serão respondidas à luz do Espiritismo ainda durante o programa. As que, se porventura o tempo não permitir serem respondidas, serão respondidas logo após o programa, mas todas as perguntas serão respondidas. Para muitas pessoas, felicidade é ter um bom carro. Felicidade é ter uma boa casa, fazer a viagem dos sonhos. Para outros, felicidade é ir numa balada, é fazer festa, é ter uma vida com muitos bens, com muitas posses. Mas o que é realmente felicidade? Bem, antes de mais nada, nós gostaríamos de comentar da oportunidade de nós estarmos falando sobre este tema. Porque como tu bem colocaste, até falaste da venda de livros, o incremento da venda dos livros de autoajuda, realmente nos parece que, via de regra, nós estamos buscando a felicidade nas coisas que nós podemos comprar, nas viagens que nós podemos fazer, como tu disseste, né? No poder, na riqueza, na beleza que nós sejamos capazes de amealhar. Né? Mas aí nós nos perguntamos,
se o Criador nos permitiu renascer, se nossa vida, ela antecede ao berço e ela se prolonga além do túmulo, e Ele nos permitiu estar aqui nesse curto período de tempo, será que o seu propósito não é um pouco maior do que essas coisas? Porque, afinal de contas, todos esses são patrimônios que nós deixaremos aqui na Terra. Será que a proposta não é nós construirmos um patrimônio que nós possamos levar conosco? E especialmente nos dias de hoje, com o advento das redes sociais, especialmente as portáteis, depois do advento dos smartphones, se tornou muito fácil a gente ficar o tempo inteiro nos comparando com aquilo que a gente vê nas redes sociais. Então, nós nos comparamos com aquilo que o outro tem, ou que parece ter, a viagem que ele já fez, e isso vai gerando em nós sentimentos de frustração. E a gente cada vez mais insiste em buscar a felicidade nessas coisas. Então, que bom que nós estamos aqui para fazer essas reflexões. Porque se nós formos buscar na definição do termo, felicidade é um estado de contentamento. E isso vai de encontro ao que a doutrina espírita nos fala, especialmente no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos diz que a felicidade não é deste mundo. Isso corresponde a estados de contentamento. A felicidade plena ainda não é daqui. Mas não quer dizer que durante essa caminhada nós não sejamos visitados por ela. Se nós formos capazes de parar com essa comparação e observar todos os motivos de gratidão que nós já temos, porque a gente, via de regra, a gente reclama muito do pouco que nos falta e agradece pouco o muito que já temos. Então, que nós possamos pensar a respeito disso. A felicidade, ela não é deste mundo, mas é possível que na caminhada, se nós acertemos os passos, sejamos por ela visitados muitas vezes. Lembrando que o nosso ouvinte pode participar através dos nossos canais de comunicação, 99840-5620. Estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó. Também pode enviar a sua resposta através do Facebook Live da Rádio Chapecó, que serão respondidas. E também estamos no site da Rádio Chapecó, radiochapecó.com.br. Diz o ditado que o dinheiro traz felicidade. É verdadeira essa afirmação? O dinheiro, de fato, ele traz conforto, traz comodidades para as nossas vidas. Porém, o dinheiro não traz felicidade. E nós podemos ver essa constatação no nosso dia a dia. Nós encontramos várias pessoas que possuem bens materiais, uma condição financeira muito boa, porém, ao mesmo tempo, estão depressivas, estão com transtornos, com dificuldades. Então, os próprios fatos demonstram que o dinheiro não traz felicidade. E, ao mesmo tempo, nós temos pessoas numa condição financeira mais simples, que são plenamente felizes, que são pessoas satisfeitas, pessoas gratas. Disso nós concluímos que o dinheiro, embora seja importante para que se tenha algumas possibilidades, ele não é condição para que tenhamos a felicidade. Tem pergunta do ouvinte chegando. Estamos já na sequência, então, colocando a pergunta do nosso ouvinte no ar, que serão respondidas aqui à luz do Espiritismo. Esta é a Rádio Chapecó. Estamos apresentando o programa Hora Espírita. Como ser feliz em um mundo tão repleto de violência, de maldade? Como ser feliz no meio disso tudo? Essa é uma pergunta que sempre nos chega. As pessoas observam, o mundo com todos esses episódios que tu comentaste, que o ouvinte nos pergunta, e a gente conclui que não é possível ser feliz. Mas algumas considerações a gente pode fazer. Primeiro, que normalmente nós esquecemos que vivemos num momento de transição. O nosso planeta se prepara para um período de regeneração, onde haveremos de ser mais felizes. E durante esse período de transição, como qualquer outro, podemos citar a adolescência, os conflitos acontecem. E eles são necessários.
o mal, ele como que esbraveja, esperneia, não desejando deixar o cenário principal. Mas, ao final de todo esse processo, o adolescente, que foi a nossa comparação, se torna um adulto, maduro, se apropria, então, daquilo que lhe fez crescer, que lhe fez chegar a essa condição, e compreende que tudo aquilo serviu para o seu crescimento, né? E de outro lado, nós podemos também pensar que nós fomos treinados para ver o mal, né? Talvez desde os nossos ancestrais, que nós precisávamos estar sempre alerta, vigilantes, porque disso fazia parte, inclusive, a nossa sobrevivência, né? Nós precisávamos estar atentos para a preservação, né, da nossa espécie. Então, nós temos esse olhar, como diz a sabedoria popular, nós vemos o mundo com as cores internas que nós temos, né? Então, nós costumamos achar que o mal, ele é a maior realidade, né? Mas se nós pararmos um pouco para pensar, desviar esse olhar, mudarmos o ponto de vista e pensarmos, por exemplo, no nosso programa, esse programa que nós estamos fazendo aqui, né? Quantas pessoas nós temos envolvidas hoje? Temos acompanhado as visualizações, 1.000, 1.200, mais os nossos ouvintes, temos 2.000, 3.000 pessoas falando de Jesus, falando de amor, falando de felicidade. Então o bem, ele existe. E ele existe, talvez, de uma dimensão que nós não possamos imaginar. As casas espíritas, com seus trabalhos de caridade, de assistência social, quanto bem fazem. Outras instituições religiosas, né, que fazem tanto por tantas pessoas. E mesmo quando a aflição efetiva e real, objetiva, nos chega, é possível, levantando esse nosso olhar, avançando na vida futura, tendo certeza que a nossa vida não acabará com a morte, nós podemos dizer que durante as aflições nós estamos construindo a felicidade. Porque são nesses exercícios e nesses desafios que nós desenvolvemos as virtudes necessárias para a nossa felicidade futura. Então a gente desenvolve a paciência, né, o altruísmo, a caridade, a capacidade de amar, de perdoar, todos os patrimônios imortais, esses sim que nós levaremos conosco, para que nós sejamos felizes no futuro e na nossa caminhada em alguns momentos. Agora, esse exercício para sair dessa aflição, um momento crucial e derradeiro nesse pequeno espaço de tempo, nessa passagem, né? Como o ouvinte ali do outro lado do rádio pergunta, como ser feliz após a perda de pessoas amadas, de pessoas que amamos, pessoas do nosso convívio? Realmente, essa perda, entre aspas, porque nós sabemos com o Espiritismo que não existe essa perda, como se acredita, a morte, o falecimento de um ente querido, ele gera em nós um sentimento de tristeza, um sentimento de saudades, principalmente nos primeiros momentos em que isso ocorre. Mas é possível sim ser feliz apesar desses fatos, principalmente com a contribuição que a doutrina espírita e outras doutrinas espiritualistas vêm nos conceder, de que a morte não existe. Nós continuamos vivos, né? Existem diversas provas, milhares de provas que demonstram que somos imortais. E que todas as criaturas, portanto, sendo imortais, haverá um reencontro no momento posterior. Então é possível ser feliz com essa certeza que nós recebemos dessas doutrinas espiritualistas. Porque, de fato, qual que é o maior medo, né, de várias pessoas? É a morte, é um medo da morte, da sua ou de entes queridos. Mas constatando e tendo essa comprovação de que a morte efetivamente não existe, o nosso maior medo acabou de existir, né? Porque fatalmente nós teremos um reencontro. A lei de Deus é a lei do amor. E Deus, como um pai de amor, um pai de bondade para com todos nós, os seus filhos, é claro que Ele vai proporcionar o reencontro. Então essa certeza, mesmo diante desses fatos de falecimentos de entes queridos, nos traz essa possibilidade de sermos felizes.
E lembrar sempre, né, nós que ficamos, que ainda estamos nesta vida, encarnados, nesse corpo físico, nas nossas atividades, que a felicidade dos nossos parentes que se foram, dessas pessoas queridas que se foram, ela se dará também pela nossa vivência, por eles verificarem aonde estiverem, no outro plano da vida, que nós ainda estamos aqui buscando ser pessoas melhores, ser pessoas bondosas. Lembrando também que nós precisamos verificar ao nosso lado as pessoas que estão ainda aqui. Porque muitas vezes acontece de falecer um ente querido e as pessoas se voltarem somente a atenção para aquele ente querido e realmente cultivar essa saudade. Mas, embora essa saudade, lembrar que existem pessoas que aqui estão convivendo conosco, que dependem do nosso carinho, do nosso amor. Então, é possível ser feliz, né? Com essa certeza do reencontro e também com o cumprimento das nossas obrigações, fazendo bem, nós podemos ser felizes. Estamos apresentando o programa Hora Espírita, pela Rádio Chapecó. São 8h18. Programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, aqui pela nossa querida Rádio Chapecó, entre 8 e 8h30. Você pode participar através dos nossos canais de comunicação, WhatsApp da rádio, 998405620, enviando a sua pergunta que será respondida. E também estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó. Pois não, Fabiane? Eu acho que é importante também a gente lembrar que existe uma certa ilusão acerca da felicidade. Nós começamos a esperar algo perfeito, maravilhoso, fenomenal, que não termina nunca. E esquecemos que a felicidade, ela mora nas coisas simples. Nós temos que aprender que a felicidade, ela tem uma relação muito próxima com a maturidade. E ela também vem do entendimento que nós não precisamos viver sem problemas, sem dificuldades, sem perdas, para sermos felizes. É possível ser feliz, sim, mesmo com as nossas dificuldades diárias, até porque elas naturalmente fazem parte da nossa vida na Terra, que é uma grande escola, que é um grande processo evolutivo. E as provas vêm para nos fortalecer e não para nos tornar infelizes. Então isso vem de maturidade, de entendimento, de gratidão. E algo que é muito importante, que a doutrina nos esclarece muito, o Divaldo tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim, ó, o bem que eu faço é o bem que me faz bem. Então, nós vamos ser felizes, de fato, à medida em que formos capazes de fazer os outros felizes. E isso implica necessariamente romper com o egoísmo. Enquanto nós formos egoístas, enquanto o nosso olhar ele só persistir sobre nós mesmos, não há como. Nós vamos encontrar felicidade de fato, consciência tranquila, coração apaziguado, quando nós formos capazes de entender o outro, de enxergar o nosso irmão com um olhar mais amoroso e de estender a nossa mão e o nosso braço para acolher o necessitado. É o sairmos de nós mesmos, né? Ir em direção ao próximo. Nesse movimento, quem acha que está ajudando é aquele que mais recebe. E, às vezes, na busca da felicidade, as pessoas esquecem de si, dos seus familiares, e acabam indo muito além do necessário para chegar até essa felicidade. E acabam entrando num dilema. E esse dilema, como dizem os médicos, os estudiosos, os livros, os oradores, é a depressão. E como nós podemos auxiliar algum familiar, algum amigo, algum parente, alguém que está com essa depressão, que está sendo dita como o mal do século? É uma pergunta bem pertinente e quiséramos que existisse uma fórmula pronta, né? Não existe. Mas antes da gente avançar nessa questão, nós desejamos apenas dizer que a nossa fala às vezes pode parecer
que as coisas são um pouco mais fáceis, né? Um pouco mais simples, talvez alguém pense, poxa, mas a vida dita desta forma parece tão mais simples. E nós queremos dizer que nós reconhecemos que os desafios que a vida nos impõe, eles muitas vezes são severos, eles não são fáceis. E a gente cai muitas vezes, né? Nós caímos muitas vezes para acertar numa mesma lição. Esse é o nosso desafio diário. Realmente não é fácil, não é fácil. Mas quando nós construímos dentro de nós essa certeza desse Deus de amor, que é Pai, né, que nos busca sempre, na medida que nós formos construindo essa fé, as coisas se tornam um pouco mais fáceis. Quando nós mudamos o nosso ponto de vista e nos vemos não como pessoas que têm experiências espirituais, mas como espíritos em uma experiência humana, né, os nossos horizontes se alargam e as coisas começam a ficar um pouco mais tranquilas. E quanto ao tema em si, a pergunta, né, a respeito da depressão, o que nós podemos dizer é que, em primeiro lugar, se a pessoa já se encontra em um estado de depressão, é necessário recorrer à medicina. É necessário. Porque, às vezes, a enfermidade ela já se instalou de uma forma que é necessário o tratamento, né, tratamento psicológico, tratamento com medicações, né? E por parte da família é importante que se possa dar esse suporte do amparo, do amor, do fortalecimento espiritual, se a pessoa que no momento enfrenta a depressão não tem essa condição de fazer essa busca, para que o lar, as pessoas se mantenham fortalecidas e em condições de auxiliar. E na medida do avanço, da melhora dessa pessoa, que ela também possa buscar na leitura edificante, na frequência, seja um culto evangélico, seja a missa, né, da Igreja Católica, seja a frequência de uma casa espírita, seja qual for a fé. Porque não é necessário que seja uma fé específica, é necessário que busquemos a Deus, a Jesus, que é o nosso irmão, o nosso Pai. Né? Então, dessa forma, a gente consegue conduzir as coisas de uma forma um pouco melhor. Mas é um desafio de todos nós. Você está ouvindo a Rádio Chapecó AM. A Rádio Chapecó transmite de Chapecó, Santa Catarina. Este é o programa Hora Espírita. Perguntas, WhatsApp 99840-5620. Estamos ao vivo no Facebook Live da Rádio Chapecó. Quais são as causas da não felicidade, da infelicidade? Se nós analisar, muitas vezes nós confundimos e acreditamos que as causas da infelicidade estão ou nas pessoas que não agem conforme a gente acha que seria o melhor modelo de ação, ou nos fatos da nossa vida. Mas se nós irmos na essência dessa causa da infelicidade, nós vamos encontrá-la em nós mesmos. Nós somos uma alma que possui pontos positivos e pontos negativos. A causa ainda da nossa infelicidade está nos nossos pontos negativos. Porque, por exemplo, se nós somos pessoas impacientes, não é o problema o outro que age daquela forma ou que as coisas não aconteçam como a gente quer. Se nós somos pessoas impacientes, o problema é nosso. Se nós formos pacientes e colocarmos a nossa expectativa na ação correta de Deus no momento certo, nós aí estaremos, de certa forma, mais tranquilos, mais felizes. Se nós somos pessoas que temos o apego, que é um defeito da alma, um apego por pessoas, um apego por situações, quando a gente perde o objeto do apego, nós ficamos infelizes. Ou seja, se nós somos desapegados, que é a virtude oposta, nós estaremos felizes diante de qualquer situação. Então, as causas da nossa infelicidade estão dentro do nosso próprio coração. A partir do momento em que nós trabalharmos a nossa alma, desenvolvermos as qualidades opostas, as virtudes, a caridade, a humildade, o desprendimento, aí nós seremos felizes. Mas então, você em parte já respondeu a pergunta que eu iria fazer, mas o que é realmente preciso então para ser feliz?
Eu gosto sempre de dizer que quando a gente se depara com uma dúvida, é importante a gente lembrar de Jesus, né, o nosso mestre. O que ele nos diria a respeito disso? O que ele faria? Né? E ele nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então ele nos faz um convite: vinde a mim. Mas esse convite exige um movimento de nossa parte. É necessário que nós nos levantemos, que nós façamos esse movimento que a Fábio falou, que possamos ir ao encontro do outro, do próximo, do mundo, agirmos. Ele nos encontrará no caminho. Eu ouvi uma frase esses dias que dizia exatamente isso. Não espere a coragem para fazer alguma coisa, levante e vá, ela te encontrará caminhando. E Padre Zezinho talvez tenha resumido isso de uma forma muito belíssima, né? Na sua música, quando ele diz: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sigamos as pegadas do Mestre e seremos felizes. Então, uma afirmação ou uma pergunta. Então, é possível, segundo o Espiritismo, o homem ser feliz. Segundo o Espiritismo, é possível para o homem esta tal felicidade. Exatamente. Nós temos uma questão muito interessante e primordial para que nós entendamos a felicidade sob a ótica espírita. A questão 922 do Livro dos Espíritos. E lá, Allan Kardec pergunta justamente isso, se é possível a felicidade, e os Espíritos dizem, sim, é possível a felicidade. Quanto à posse, daí eles colocam, vamos dizer, 3 requisitos para que sejamos felizes, segundo a ótica espírita. Primeiro, quanto à questão material da vida, questão financeira, a posse do necessário. Quanto à questão moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila no sentido de que as nossas atitudes em relação às outras pessoas, e seja ambiente de trabalho, familiar, sejam atitudes que não nos gerem problemas, não nos gerem consciências de culpa. Né? Então, ter essa consciência tranquila, agir de forma que estejamos tranquilos, porque fizemos o melhor ao nosso alcance e não prejudicamos a ninguém. E a fé no futuro, que é essa questão que nós tratamos naquela outra pergunta e foi debatido hoje, colocado, é a questão da imortalidade, que nós somos seres imortais, como a Sandra bem colocou, passando por uma experiência física. Então, se nós tivermos essa certeza, essa fé no futuro, seremos felizes com toda certeza. E ainda tem mais um requisito que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, que para sermos felizes, nós sabemos com o Espiritismo e com as outras doutrinas, que tudo que a gente faz, a gente vai ter o retorno. Quem planta, colhe. Ora, se eu quero felicidade, o que eu tenho que plantar? Felicidade. Então, se eu quero o bem para a minha vida, eu tenho que plantar o bem. A felicidade, nas palavras de Emmanuel, é devolução. Ou seja, um retorno da lei para quem plantou e semeou a felicidade. Se eu quero felicidade para mim, eu vou semear essa felicidade para as pessoas que convivem comigo. Estamos apresentando o programa Hora Espírita, aqui pela Rádio Chapecó. Nossos ouvintes participando através dos nossos canais de comunicação. E logo depois, Marcelo, Sandra e Fabiane, do programa Hora Espírita, nós temos o programa Bom Dia Chapecó. O titular é o nosso querido Plínio Ritter, mas está descansando, está em férias, merecida, né? E hoje terá a apresentação do nosso querido Mário Tomasi, logo depois do programa Hora Espírita. O Mário já está quase chegando na emissora, já está aguardando. O ouvinte ali do outro lado do rádio, Fabiane, Marcelo e Sandra, pergunta, ele tem o interesse em buscar conhecimento do Espiritismo, se inteirar do que realmente é o Espiritismo, o que significa. Como o nosso ouvinte pode fazer, através
dos canais de comunicação, das casas espíritas, como o nosso ouvinte do outro rádio pode buscar esse conhecimento do outro lado do rádio, que está nos ouvindo neste momento? Em Chapecó nós temos várias casas espíritas. Então, que esse nosso amigo ouvinte ele possa buscar, né, numa dessas casas espíritas as palestras públicas que nós oferecemos nas várias instituições espíritas que tem em Chapecó, bem como os grupos de estudo, se quiser aprofundar mais os seus conhecimentos. Nós temos uma pergunta, aparece ali algumas perguntas, né, que vieram pelo Facebook. E a Fabiane pode ficar à vontade, Fabiana, para fazer. Aliás, deixa eu só fazer aqui, vem a orientação, né, da nossa técnica, da direção da rádio também, do Léo, para nós estender um pouquinho, uns minutinhos a mais o programa, ao qual queremos agradecer, então, portanto, esse adendo. Pois não, Fabiana. Destacar e agradecer a participação das pessoas do Paraná. Tem pessoas nos acompanhando via Facebook no Paraná. Eles colocam também, uma pessoa que ela nos comenta, então, a felicidade verdadeira, ela tem a ver com doação? Sim. É isso que nós falávamos até esse momento. Também é importante a gente esclarecer, ainda a gente ouve, né, nas conversas, pessoas que têm um entendimento bastante equivocado. Não, mas espera aí. O Espiritismo não ensina que a gente vem para a Terra para sofrer, de modo algum. O Espiritismo nos ensina que Deus nos criou espíritos simples e ignorantes. Porém, a sua imagem e semelhança, dignos da felicidade. Então, nós estamos na Terra, sim, para aprender, para amar, para evoluir através do amor. Do amor, da caridade, da humildade, da prática do bem, né? Seguindo os passos de Jesus, como a Sandra colocava antes, em busca da perfeição. E a gente fica feliz porque as pessoas estão entendendo isso, né? E essa questão da lei do retorno, que o Marcelo colocava, se nós estamos vivendo hoje, tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, nós estamos colhendo as sementes que nós plantamos em algum momento. Então, às vezes, a gente colhe frutos doces, outras vezes colhe frutos amargos. Mas não foram outras pessoas que plantaram para nós. Nós vivemos colhendo o que nós semeamos, né? São consequências dos nossos atos. Só que mais importante do que isso é aquilo que o Marcelo colocava antes. Nós estamos aqui hoje plantando semente de vida nova. Estamos aqui projetando a vida que nós vamos ter adiante, nessa encarnação e nas próximas encarnações, através das nossas ações positivas que hoje nós estamos praticando. Pergunta do ouvinte, a dona Ondina, nossa ouvinte, quando já estamos recebendo o nosso querido Mário Tomasi para apresentar o programa Bom Dia Chapecó. Então, para nós concluirmos a edição de hoje, é o programa de número 6. Hora Espírita, programa de número 6. Dona Ondina pergunta, para concluirmos então o programa de hoje. A dona Ondina pergunta, eu só me sinto feliz se todo mundo estiver feliz. Por que isso? Bem interessante essa colocação, porque é a síntese de tudo que a gente falou, né? E há uma passagem em que Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, fala ao nosso querido Raul Teixeira, diz assim: Raul, te acostume a não dormir, porque enquanto houver um gemido no mundo, nós não teremos o direito de descansar. Então, é muito lícito que nós realmente nos regozijemos com a felicidade do outro, mas é importante também que nós não carreguemos sobre os nossos ombros os fardos que não nos pertencem, porque cada um de nós está aqui para aprender determinadas lições. E o que alguém terá de passar para aprender, outro não vai passar por ela. Então, é importante nós exercitarmos esse amor com desapego, esse amor que não é possuir as coisas, possuir as pessoas, como o Marcelo colocava antes, esse desprendimento. Aí todos nós, sim,
conseguiremos ser felizes. Muito bem, eu quero agradecer então a Sandra, Fabiane, Marcelo, muito obrigado por vocês terem nos ajudado a fazer mais um programa Hora Espírita deste sábado. Muito obrigado. Nós que agradecemos. A todos um ótimo final de semana. Para fecharmos então, eu quero agradecer também a todas as nossas amigas e amigos ouvintes. Na sequência, nós teremos o programa Bom Dia Chapecó com o Mário Tomasi. E desejando bom descanso e boa recuperação também para o nosso querido Plínio Ritter, que passou por uma cirurgia, mas já está tudo bem, já está em casa, descansando, recuperando, e breve estará aqui com o programa Bom Dia Chapecó. Muito obrigado pelos minutinhos a mais, né? Passamos aí 5 minutinhos a pedido, então, dos coordenadores da rádio. No sábado que vem, a partir das 8 horas da manhã, estaremos novamente aqui com o programa Hora Espírita. A todos, um bom final de semana e até sábado que vem. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada.